Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, estamos reunidos para mais uma vez termos a nossa aula sobre demonologia. Sim, hoje nós vamos falar a respeito do processo de cura e libertação. Como que o magistério da igreja vê essa realidade da oração por cura e libertação. Lembrando que na última aula falamos sobre a ação subordinada do demônio. Hoje nós continuamos a sequência da aula falando sobre a oração por cura e libertação, para então entrarmos na próxima aula sobre as formas da ação do inimigo e como nós podemos entender os aspectos dessa ação dele num plano mais extraordinário, porque já vimos a parte ordinária, veremos então a parte extraordinária. Bom, mas antes de tudo, vamos rezar. Somos pecadores, pobres, fracos e miseráveis e necessitamos do auxílio da graça de Deus e do Divino Espírito Santo para nos auxiliar nesta luta contra as forças das trevas. Lógico que o inimigo já está vencido, mas nós não podemos subestimar a sua ação e o seu poder. Então vamos juntos rezar, pedindo essa graça. Hoje vamos rezar pedindo a intercessão poderosíssima do castíssimo São José, esposo da bem-aventurada Virgem Maria e pai nutrício de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos juntos rezar. Ó castíssimo e virtuosíssimo São José, vós que sois justo e fiel, e que com vosso patrocínio protegestes a Sagrada Família de Nazaré contra o tirano Herodes, levando o menino Jesus para o Egito e o trazendo de volta para Nazaré. Sustentastes o Filho de Deus com o suor do vosso trabalho. Vós sois chamados de Pai da Igreja, patrono da fé católica. Vós sois o terror dos demônios e o refúgio dos pecadores. Dai-nos ajuda contra as manobras do inimigo da nossa salvação. Protegei-nos, guardai-nos e defendei-nos contra as ciladas do demônio e fazei de nós pessoas cada vez mais próximas de Jesus Cristo, o vosso Filho, e dai-nos sempre o vosso patrocínio contra as armadilhas e embustes de Satanás. Ó castíssimo, virtuosíssimo e justo São José, terror dos demônios, rogai por nós e dai-nos em Cristo o vosso auxílio. Rogai por nós, ó glorioso São José,
para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, agora nós vamos entrar no contexto da nossa aula de hoje. Então, vamos falar sobre cura e libertação. Então, em primeiro lugar, precisamos entender o seguinte: a cura e a libertação dentro do magistério da igreja, tá bom? É fundamental na Sagrada Escritura, na tradição e no magistério da igreja. Então, a oração por cura e libertação possui profundas raízes na Escritura, no ensino dos padres da igreja, na patrística e no magistério da Igreja Católica. Ao longo dos séculos, a igreja sempre compreendeu a cura física, emocional e espiritual e a libertação do mal como dimensões constitutivas da missão de Cristo e por expansão da própria missão eclesial. Então, ou seja, a cura e a libertação fazem parte da missão de Cristo. Porque lá em Isaías 53, versículo 4 vai dizer: Ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas feridas fomos curados. Essa passagem é atribuída a Jesus, que veio tomar sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas angústias, nos curar e nos libertar. Então, nós precisamos entender, em primeiro lugar, Jesus, ele veio para nos trazer a cura e a libertação. Então é vontade de Cristo que sejamos curados e libertos. No Antigo Testamento, nós temos Deus como o único libertador e médico. Por exemplo, em Êxodo 15, 26, o Senhor se revela: Eu sou o Senhor que te cura, Javé Rafá. Os Salmos está cheio de súplicas de socorro físico e espiritual. Salmo 30, versículo de 2 a 3, Salmo 103, versículo de 2 a 3, Salmo 91, demonstrando que o sofrimento e a opressão são levados à oração diante do Altíssimo. Então, diante do sofrimento, os judeus sempre recorriam à oração, e eles rezavam, oravam através de salmos, pedindo a Deus a cura. Como eu falei para vocês, lá em Isaías 53, versículo 4, Jesus tomou sobre si nossas enfermidades e levou as nossas dores sobre si. No Novo Testamento, nós vemos o ministério de Jesus. A pregação do reino de Deus por Jesus é inseparável dos sinais de cura e expulsão de demônios. A expulsão dos espíritos malignos é sinal visível de que o reino de Deus já chegou. O mandato aos apóstolos. Jesus confere à sua igreja, através dos apóstolos, a autoridade de continuar a sua obra de cura e libertação. Em Marcos capítulo 16, Marcos 16, versículos 17 a 18, e Lucas 9, de 1 a 2, nós vemos a expressão: em meu nome expulsarão demônios, imporão a mão sobre os enfermos, e estes ficarão curados. A prática da Igreja Católica, desde os primórdios, desde os apóstolos, a Igreja Apostólica, registram curas e libertações efetuadas pelos apóstolos em nome de Jesus. Atos 3, 6, Atos 8, 6 a 7. A própria Epístola de Tiago instrui a comunidade quanto à oração sobre os enfermos e à unção. Tiago 5, versículo 14 a 16.
Bom, qual que é a fundamentação teológica para a oração por cura e libertação? Bom, nós temos então, no âmbito da salvação, a palavra soteriologia. Lembra que eu falei para vocês? Ou seja, a ação redentora de Cristo, a ação salvífica de Cristo, a salvação de Cristo. A salvação, salus, no sentido integral, abrange a totalidade da pessoa humana, corpo, alma e espírito, conforme Tiago 5, versículo 23. A redenção realizada por Cristo na cruz destruiu o poder do pecado e da morte e do diabo. Hebreus 2,14. A oração por cura e libertação é a aplicação dos méritos da redenção de Cristo à vida completa do fiel. Então, quando o ministro de cura e libertação, um servo de grupo de oração ou de novas comunidades, ele está ali orando pela cura e pela libertação de alguém, ele está fazendo uso do nome, da autoridade, dos méritos da redenção de Cristo. E a vida concreta do fiel é então atravessada pelos méritos de Cristo, que confere ao doente, àquele que está oprimido, a graça da cura e da libertação. Nós temos aqui uma coisa muito importante: o cristocentrismo e o trinitarismo, fonte da autoridade. Toda cura e libertação acontece no nome e pela autoridade de Jesus Cristo, mediante a ação do Espírito Santo, para a glória do Pai. Não há poder autônomo no orante. Ele é mero instrumento. Então, quem exerce o ministério de cura e libertação tem que ser uma pessoa humilde, para reconhecer que a oração que ele está fazendo vai ter o seu efeito na vida daquela pessoa, primeiro, pela fé que aquela pessoa tem de que pode ser curada e liberta, e por meio da ação, por meio do nome de Jesus Cristo, pela autoridade de Jesus Cristo, e mediante a ação do Espírito Santo. Tudo isso para a glória do Pai. E nisto, o orante é apenas um instrumento. Ele é o meio, ele é o veículo pelo qual Deus vai até aquela pessoa para realizar sobre ela a sua cura e a sua libertação. Na dimensão eclesiológica, é a igreja, o corpo de Cristo, que intercede pelos seus membros e pelo mundo. Ou seja, a igreja, em toda a Santa Missa, ela reza pela cura e pela libertação dos seus fiéis. Uma parte bonita da missa que nós rezamos é: não olheis para os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo vosso desejo, o perdão e a paz. E depois, o que nós rezamos? Quando o Padre apresenta a Eucaristia: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que nós rezamos: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei vossa palavra e eu serei curado. Estamos usando as palavras do centurião romano diante de Jesus, quando ele pede para que Jesus vá na sua
quando ele pede para que Jesus cure seu servo, e Jesus diz assim: eu vou à sua casa. E ele diz: não, Senhor, eu também tenho soldados à minha disposição. Eu digo a um: vem, e ele vem. A outro: vai, e ele vai. Eu não preciso ver. Basta apenas uma palavra, e meu servo ficará curado. E eu sei que não viu grande fé em todo o povo de Israel, a não ser naquele centurião. Ele disse: seja-te feita conforme a tua fé. E quando chegou lá, o servo dele estava curado. Então, a teologia católica estabelece distinções claras para evitar abusos e superstições. Cura e salvação. Cura física é um sinal e uma graça, mas a salvação eterna e o bem da alma tem primazia espiritual. Na concepção teológica, eles se diferem por graus de situação. A cura física é um sinal de uma graça. Deus curou por amor. Mas a salvação é um ato eterno da alma. E a salvação da alma é muito mais importante do que a cura do corpo. Por isso que Anna Elise Michael, ela teve seu corpo castigado. Castigado pela doença, castigado pela falta de alimentação, castigado pelos problemas psicológicos, mas ela foi salva. Por quê? Deus preservou a sua alma do pecado. Então ela se salvou, porque a ação do demônio não consentirá a sua salvação. Oração de libertação versus exorcismo maior. O exorcismo sacramental, ritual, ele é reservado aos bispos e aos presbíteros, especialmente autorizados pelo bispo de Cesana. Falamos sobre isso, né? É aplicado em casos estritos de possessão diabólica. Então, é uma coisa extraordinária. Antes de se iniciar algum tipo de oração de exorcismo, a igreja sempre vai pesquisar primeiro o que está acontecendo, para depois ela dar o seu veredito de que ali há uma ação extraordinária ou não. Oração de libertação, ou oração de súplica e deprecação. Essa oração de intercessão, qualquer fiel ou comunidade pode fazer, pedindo a Deus que proteja, ilumine, que livre uma pessoa das influências, opressões ou tentações do maligno, sem jamais dialogar com o demônio. Na tradição e no magistério, os padres da igreja, como São Justino, Tertuliano, Santo Atanásio e São João Crisóstomo, relatam frequentemente a eficácia do nome de Jesus, do sinal da cruz, na expulsão de demônios e na cura de doentes. Tertuliano, em seu apologético, destaca a libertação como um testemunho público da verdade e da fé cristã. Nós temos instrução sobre as orações para obter de Deus a cura da Congregação dos Irmãos da Fé do ano 2000, que é um documento muito importante, publicado sobre o pontificado de São João Paulo II, ensinada pelo então cardeal José C. Ratzinger. Este é o documento de referência magistral sobre esse tema. Seus pontos centrais incluem legitimidade do anseio pela cura. O desejo de ser curado é bom e profundamente humano. A oração para obter a cura faz parte da tradição eclesial. Orações litúrgicas versus não litúrgicas. Distingue
as celebrações sacramentais e litúrgicas oficiais, como unção dos enfermos, das reuniões de orações de intercessão e carismáticas. Aqui não precisa explicar muito, né? Você sabe que existe uma diferença entre a oração oficial da igreja, como a unção dos enfermos, se difere das reuniões de orações e intercessões carismáticas, lógico. Ordem e prudência. As orações por cura não devem se transformar em espetáculo, nem induzir ao sensacionalismo. Devem ser conduzidas com ordem, sob a autoridade do bispo local. E digo mais, como funciona isso? Quando alguém vai orar por cura e libertação, isso não pode ser feito para se tornar um espetáculo. Por exemplo, flyers chamativos. Esses flyers, eles não devem prometer cura, mas devem dizer o que realmente é uma noite de intercessão por cura e libertação. E se essas curas e essas libertações vierem a acontecer, então sim, o nome do Senhor vai ser glorificado. E o Ministério de Cura e Libertação da SCC, ele tem autoridade para orar por pessoas, porque a autoridade não vem da pessoa em si, mas vem da igreja que a envia, através do bispo, através da paróquia, através do pároco, através do movimento Renovação Carismática Católica. A autoridade para curar e libertar não vem da pessoa, vem da igreja que está associada ao bispo, ao pároco, a quem deve obediência o movimento RCC e as novas comunidades. Nenhum ministério é exercido de modo isolado, mas em comunhão com a hierarquia da igreja, que recebeu o mandato de Cristo para evangelizar com prodígios e sinais. Aqui eu quero falar uma coisa que eu já falei. Ninguém se envia a si mesmo. Todos que vão em missão são enviados. Ok? Sobre o ritual de exorcismo e orações, a carta Indi ab illiconit Annis de 1985 recorda que os leigos não têm faculdade para pronunciar orações e exorcismo imperativo, ou seja, comandar diretamente ao demônio. As orações feitas pelos leigos devem ter caráter exclusivamente deprecativo, dirigidas a Deus, pedindo a Ele a libertação. O magistério insiste na necessidade de discernimento médico e psicológico para diferenciar distúrbios de saúde mental ou física de fenômenos de ordem preternatural ou espiritual. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1503 a 1510, trata de Cristo como o médico das almas e dos corpos, e institui a missão da Igreja junto aos doentes. O parágrafo 1673 define o exorcismo e sua distinção das orações de libertação, enfatizado a prudência da Igreja é requerer comprovação de causa espiritual antes de qualquer intervenção ritual. Então, como nós já falamos, antes da igreja entrar em ação, a igreja vai lá e analisa se ali há ou não há uma ação diabólica.
Bom, agora vamos entender o que é a oração de cura e o que é oração de libertação. Segundo o magistério da igreja, a oração de cura é a súplica confiante dirigida a Deus para impetrar a restauração da saúde, seja ela física, seja ela psíquica ou espiritual, alinhada à vontade divina e vivida no mistério da fé. O documento normativo e doutrinal instintivo da igreja sobre esse tema é a instrução sobre as orações para obter de Deus a cura, publicado no ano 2000 pela então Congregação da Doutrina da Fé, assinada pelo cardeal Joseph Ratzinger, aprovada por São João Paulo II. Os pilares teológicos da oração de cura. Para o magistério da igreja, a oração de cura não é um sinal mágico ou uma garantia imediata de resultado, mas repousa sobre 4 pilares fundamentais. Primeiro, anseio humano legítimo e a graça. A igreja reconhece que o desejo de cura é intrínseco à condição humana e profundamente evangélico. O próprio Cristo curou numerosos enfermos como sinal do reino de Deus e disse que era chegada o reino de Deus. A submissão à vontade de Deus. Toda oração católica para obter cura deve conter explícita ou implicitamente o sentimento de, se for da sua vontade. A doença e o sofrimento humano possuem também um valor redentor quando unidos à cruz de Cristo. Colossenses 1:24. O magistério lembra que a cura física temporal não é a salvação definitiva, mas um sinal de graça ordenado à salvação eterna da alma. O carisma da cura. Gratia gratis data. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12:9, Paulo menciona o carisma da cura. O magistério ensina que os carismas de cura são dons concedidos pelo Espírito Santo para a edificação da comunidade e testemunho da fé, não para a exaltação da pessoa que os possui. Não existe um possuidor garantido do dom. A graça de curar pertence a Deus, que concede livremente onde e quando quer. Vejamos, ninguém se considere dono ou possuidor do carisma do dom da cura. Por quê? Deus dá esse dom àquela pessoa que ele acha capaz de exercer o ministério em prol do bem comum, em prol dos filhos da igreja. Então, o dom da cura não é dado por mérito, mas por graça de Deus, em vista do bem comum dos doentes da igreja, da comunidade. Instruções práticas e normas pastorais. A instrução do ano 2000 estabeleceu critérios claros para organizar e proteger a celebração das orações contra desvios, comercialização ou exibicionismo. Categoria: orações litúrgicas de cura. São sacramentos, especialmente a unção dos enfermos, e os sacramentais ungidos e os sacramentais contidos nos livros litúrgicos oficiais, como o ritual de bênçãos, devem seguir rigorosamente as rúbricas da igreja, ou seja, são apenas direcionadas aos sacerdotes. Orações não litúrgicas são os encontros de oração e de intercessão, celebrações
carismáticas ou momentos de piedade popular, onde se pede a cura, são legítimas, mas não devem se confundir com a liturgia eucarística, nem criar clima de espetáculo. Então, a igreja aprova, ela até incentiva esses momentos de oração por cura e libertação, mas ela orienta para que não se torne um espetáculo público, e sim um momento de intercessão por oração de cura e libertação. Norma de prudência. É proibido o uso de elementos teatrais, sensacionalismo ou o julgamento de falta de fé do doente, caso a cura não ocorra. O discernimento cabe sempre ao bispo diocesano. Então, nunca se exponha ao doente. Precisa ter em mente que não é porque eu estou fazendo a oração de cura, é que a cura vai ser imediata. Às vezes a cura demora dias, meses, anos, porque não depende de nós, é a ação de Deus. O ponto central, a oração por cura, segundo o magistério, não constitui a medicina, que é uma vocação em nome de Deus, nem instrumentaliza a fé. Ela é a expressão simples e humilde do corpo místico de Cristo, que confia seus membros enfermos ao amor misericordioso do Pai. A cura é um dom extraordinário por meio da fé expectante. É um tema fascinante e profundo, situando-se exatamente no encontro entre o dom carismático, gratis data, a resposta da fé do crente e a soberania do Espírito Santo. Na tradição teológica e carismática da Igreja, o conceito de fé expectante, também chamado de fé de expectativa ou fé de confiança, não é um mero desejo pensando, mas uma disposição interior de acolhida, confiante da ação de Deus, baseado nas suas promessas. Por isso, na teologia paulina, conforme 1 Coríntios 12, 9, o dom da cura é classificado como um carisma extraordinário. É importante notar as características teológicas deste dom. A iniciativa é sempre de Deus. Trata-se de uma graça concedida pelo Espírito Santo, a cada um em particular, como lhe apraz. 1 Coríntios 12, 11. Não é uma propriedade permanente de quem o possui, nem uma tática assimilável. Qual a finalidade eclesial e missionária do carisma da cura? O magistério Lumenense 12 recorda que os carismas extraordinários são doados para a unidade pública, são doados para a utilidade pública, para a edificação da igreja e para serviço sinal e evangelizador, revelando a compaixão e o poder do reino de Deus. É um dom gratuito que não depende da santidade pessoal do instrumento humano, embora exija desde a docilidade e a humildade para não transformar o dom em espetáculo. Então, o dom de cura não exige a santidade de quem exerce, mas exige uma humildade e uma docilidade por parte da pessoa para que possa ser instrumento de Deus. O conceito fé expectante é a atitude do coração que não apenas acredita que Deus pode curar, mas espera e confia que Deus quer agir segundo a sua bondade e perfeita vontade. Nos evangelhos, vemos frequentemente a fé funcionando como ponto de contato ou vaso de recepção para o milagre. Nós temos o caso da hemorraíça, de Marcos 5, 28 e 34. Se eu ao menos tocar nas suas vestes, ficarei curada. A expectativa, conforme nós vemos a confiança dela, é de tocar em Jesus. E isso faz fluir a força, dinamis do Senhor. Ou seja, Jesus para a procissão e diz: alguém tocou em mim. E os apóstolos vão dizer: mestre, todos se comprimem. Como dizes,
alguém tocou em mim. Mas ele não disse que alguém tocou nele simplesmente, mas alguém tocou nele com fé. Porque deve ser uma força que curou aquela mulher. Assim também como o centurião que nós falamos no começo do vídeo, né? Que esperava a cura do servo. O servo de Jericó apitava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lá em Marcos 10, 47 a 52. Então, a fé expectante não é uma cobrança arrogante contra Deus, nem uma fórmula mágica de determinação positiva. Não. Mas sim uma abertura radical e confiante de quem se lança na fidelidade do Pai, sabendo que Ele é bom e poderoso para curar, para libertar. O magistério da Igreja, em sintonia com a teologia dos padres e a tradição dos santos, mantém um equilíbrio cuidadoso quando se fala de cura extraordinária por meio da fé expectante. A fé não força a mão de Deus. A fé expectante não é uma ferramenta de coação sobre a vontade de Deus. Deus continua soberano para conceder a cura física instantânea, uma cura gradual, ou conceder a graça da fortaleza no sofrimento. Porque suportar o sofrimento, mesmo diante de uma doença, sem ser curado, também se chama resignação. E essa resignação, vivida na virtude da coragem e no dom da fortaleza, nos garantem também a graça da salvação eterna. A teologia católica rejeita veementemente a ideia de que, se a pessoa não foi curada fisicamente, a responsabilidade é exclusivamente por sua falta de fé. Deus pode ter um propósito pedagógico ou redentor superior através da enfermidade unida à paixão de Cristo. Quer exemplo? A Annelise Michael foi exemplo disso. A sua sessão foi uma permissão divina, com propósito pedagógico, para mostrar o poder de Deus. O caso da Beata Alexandrina, que viveu só da Eucaristia, né, paralisada na cama, e que sofria a paixão de Cristo no seu corpo às sextas-feiras, que era paraplégica. Também é uma ação de Deus, foi uma ação extraordinária. Deus não curou ela de estar paraplégica, mas permitiu que no corpo dela, ela completasse no corpo dela o que faltou, a paixão de Cristo, pelo corpo místico de Cristo, que é a igreja. Papel do mistério. Como lembra, a instrução sobre orações para obter a cura de Deus do ano 2000, o desejo de cura é bom, a fé deve ser cultivada e esperada, mas a cura física temporal deve sempre apontar para a salvação eterna. Existem níveis de cura, tá? Embora o ser humano seja uma unidade indivisível, corpo, mente e espírito, a teologia, a medicina e a psicologia estabelecem distinções claras entre a cura física e a cura emocional ou interior. Ambas são manifestações da restauração do bem-estar, mas atuam em dimensões, origens e dinâmicas completamente diferentes. O foco e o objetivo da cura. Cura física refere-se à restauração biológica e orgânica do corpo humano. Seu foco está nos tecidos, órgãos, sistemas fisiológicos e processos bioquímicos. Exemplo: a cicatrização de uma ferida, a remissão de um tumor, a regeneração de um osso fraturado ou o combate a uma infecção bacteriana. Tudo isso é cura física. Cura emocional ou cura interior
refere-se à restauração da afetividade, dos sentimentos, da memória e da saúde mental. Seu foco está na resolução de traumas passados, feridas de rejeição, ressentimentos, fobias, lutos não elaborados e padrões de ansiedade ou depressão. Exemplo: o perdão concedido a alguém que causou um trauma, a libertação de uma culpa crônica, a superação do medo paralisante ou a restauração da autoimagem. Então, a cura, ela se divide em 3 partes. A cura física, ok? A cura da mente, psique, intelecto, e a cura espiritual, que é a cura do nosso ser interior. A psicologia vai unir a mente e o espírito juntos, mas a igreja, ela consegue distinguir uma cura mental de uma cura espiritual, ok? Uma cura física, uma cura mental e uma cura espiritual. Vamos lá. A interconexão. O fenômeno somático. Apesar da diferença conceitual, o corpo e a mente não funcionam isolados. É aqui que a ciência e a espiritualidade se encontram. Doenças somatizadas, uma ferida emocional não tratada, como mágoa acumulada, estresse crônico ou culpa, frequentemente se manifesta como enfermidade física. O estresse constante altera níveis hormonais, cortisol, reduz a imunidade, pode gerar úlceras, hipertensão, dores musculares ou dermatites. Então, doenças somatizadas, ou seja, doenças que está relacionado ao interior, se manifestam de modo físico. Impacto da enfermidade física na mente. Uma doença física prolongada ou incapacitante costuma gerar abalo emocional profundo, levando o paciente à ansiedade e depressão. Já vi casos de pessoas que estavam com câncer e que ficaram tão abatidas, mas tão abatidas, e o que levou elas à morte não foi o câncer, e sim a depressão por causa do câncer. A primazia do perdão da cura interior. Enquanto a cura física muitas vezes exige apenas intervenção química ou cirurgia, a cura emocional exige um ato consciente da vontade humana, frequentemente centralizado na graça do perdão a si mesmo e ao próximo. Na perspectiva teológica, na visão cristã e católica, a salvação salus é integral. O mesmo Deus da paz vos santifique totalmente, e todo o vosso ser, o espírito, a alma e o corpo, seja guardado irrepreensível. Viram aqui? Espírito, alma e corpo. Espírito, a pessoa espiritual, a parte imortal do ser humano. A alma, a psique, a mente, a vontade, o intelecto. O corpo, a nossa parte física. Está lá em Tessalonicenses 5:23. Cristo como médico da alma e do corpo. Nos evangelhos, Jesus muitas vezes curava o coração antes do corpo. Ao paralítico de Cafarnaum, ele diz primeiro: perdoados te são teus pecados. Cura espiritual e emocional. Para depois dizer: levanta-te e anda. Cura física. Marcos 5, versículo de 5 a 11. Então Jesus, diante do paralítico, antes de dar a cura física, ele realiza uma cura espiritual. Por quê? Ele traça sobre aquele paralítico o perdão dos pecados. Ou seja, ele absolve
aquele paralítico dos seus pecados. Aqui está uma coisa muito bonita. O sacramento da penitência, ou o sacramento da reconciliação, é um sacramento de cura. Por quê? Porque tem o poder de nos tirar do pecado, da ferida, da chaga do pecado, e nos liberta do pecado e nos torna homens e mulheres salvos, curados, livres, espiritualmente, para servir e amar a Deus. A cura das emoções é chamado também de cura interior. Os termos são praticamente equivalentes no vocabulário pastoral, teológico e espiritual. Enquanto a ciência e a psicologia costumam usar termos como reestruturação cognitiva, elaboração de traumas ou saúde emocional, a tradição cristã, os movimentos de renovação espiritual, pentecostal, nossas comunidades, renovação carismática, consagraram a expressão cura interior para descrever esse processo sob a luz da fé. O que define a cura interior? A cura interior é a graça de ter as memórias, os afetos e os sentimentos redimidos e pacificados pela ação do Espírito Santo. Ela não significa apagar o passado ou esquecer o que aconteceu, o que seria uma amnésia, mas sim mudar o impacto emocional que aquela lembrança exerce no presente. Por exemplo, uma moça que foi estuprada pelo tio quando era criança. Ela cresce com aquele trauma e ela tem medo de se relacionar com um homem. Isso fecha essa pessoa. E aí ela faz opção por não namorar, por não casar e viver sozinha ou conviver com outra mulher. Ela precisa de uma cura emocional. Essa cura emocional é chamada de cura interior. É a cura desta memória, desse afeto, desse sentimento que ela trouxe consigo, daquele abuso. E a partir da cura dessas memórias, desse afeto e desse sentimento, ela confronta o seu passado com a sua realidade e em Cristo ela ressignifica aquela dor e ela consegue achar forças para superar aquele sentimento, aquela dor, e pelo sangue de Cristo purificada, curada, restaurada, ela consegue restabelecer novos relacionamentos frutíferos, lembrando daquele ato, daquele acontecimento, agora sem dor, agora sem sofrimento, ressignificando ele em Cristo, dando novo sentido àquela situação e glorificando a Cristo na sua vida pela cura e pela libertação que ela recebeu. Os principais alvos da cura interior. Geralmente, a oração e o processo de cura interior debruçam-se sobre 3 grandes áreas da vida afetiva. Primeiro, feridas de rejeição e abandono. Marcas deixadas por falta de afeto na infância. Rejeição intrauterina, rupturas conjugais ou traições. Segundo, sentimento de culpa e autoacusação. Dificuldade em aceitar o perdão de Deus ou em perdoar a si mesmo por erros passados, gerando peso crônico no coração. Terceiro, medos e ansiedades paralisantes. Traumas decorrentes da infância, de acidentes, da violência, de abusos ou perdas repentinas, lutos não elaborados que deixaram a psique em estado contínuo de alerta. Ponto central: o perdão consciente. Se na cura física o elemento central é a restauração biológica, na cura interior o motor fundamental é o perdão. O perdão como decisão. O perdão não é um sentimento que muitas vezes demora a mudar, mas uma decisão de vontade. A libertação do ressentimento. Do ponto de vista psicológico e espiritual, guardar ressentimento é como tomar veneno esperando que o outro morra. O perdão corta o vínculo doloroso com o agressor e devolve a liberdade emocional. Eu escutei um caso
do Padre Eugênio, a gente conhece de São Paulo. Ele foi no hospital e tinha um jovem acamado, doente. Jesus revelou para ele, fala para ele, se ele perdoar o pai dele, eu o tiro da cama ainda essa semana. Ao que aquele jovem respondeu, eu morro, mas não perdoo o meu pai. Consequentemente, aquele jovem veio a óbito e não perdoou o pai. Preferiu morrer do que dar o perdão para o pai. Então, isso aqui é bem verdadeiro. Integralização, fé e psicologia. A igreja e a reflexão teológica séria enfatizam que a cura interior espiritual e a psicologia não se excluem, mas se complementam. Graça e natureza. A teologia clássica, como em São Tomás de Aquino, ensina que a graça não destrói a natureza, mas a aperfeiçoa. A oração de cura interior traz o conforto da presença de Deus, a força dos sacramentos e o alívio da fé. Por outro lado, a psicoterapia fornece as ferramentas humanas e técnicas para compreender os mecanismos de defesa, organizar os pensamentos, tratar os distúrbios psíquicos, e ambas caminham juntas para a restauração da pessoa humana. É muito conhecida a técnica de Viktor Frankl, um médico que esteve no conflito do nazismo, esteve preso. Ele desenvolveu a terapia conhecida como logoterapia, ou seja, terapia da vida, aonde ele vai trabalhar isso, vai trabalhar a cura interior, a cura das emoções, a cura dos traumas, a cura dos afetos, dos sentimentos, confrontando a sua realidade, sem fugir. Um outro livro muito bom também, que trata desse assunto de cura interior, e até mesmo da autocura, é esse livro aqui, ó, Fio de Ouro, da comunidade Shalom, né? Itinerário de autoconhecimento e liberdade interior. Tecendo Fio de Ouro. Olha, esse livro é muito bom para quem busca a cura interior, para quem busca a autocura. Olha só o que vai dizer aqui, só para vocês entenderem do que está esse livro. Eu vou ler aqui o que está na capa de trás, tá bom? Esse livro propõe itinerário pessoal interativo para autoconhecimento, cura e liberdade interior por meio da ordenação. Autoconhecimento por meio da ordenação para o amor da própria história pessoal, necessidades, identidade e atividade. Ao longo de suas várias edições, tem sido divulgado por jovens, adultos dos 4 continentes, independente de sua fé, quer em forma de cursos para grupos, que individualmente, através de metodologia interativa e oracional. Tecendo Fio de Ouro busca, por meio de blocos, o caminho do Ordo Amoris, focado em formação humana integral. Tal caminho inclui ainda outros blocos disponíveis em cursos, como livros, DVDs online. Se você quiser saber mais sobre o Fio de Ouro, está lá em www.shalom.org. E existem aqui alguns DVDs online. Um deles é o És Precioso, para a cura da imagem, Cura para o amor, para a cura interior de etapas da vida, Liberdade interior, para aprofundar os relacionamentos, Maturidade humana, Mulheres minhas irmãs, para a vivência da feminilidade, Uma só carne, a ser cada vez matrimônio. Então são vários temas aqui, tá?
que você encontra para você poder assistir ou ouvir. Só entrar lá na Shalom, tá bom? www.shalom.org. Ou se você quiser encomendar o livro, tá? Você encontra nas melhores livrarias católicas Tecendo o Fio de Ouro. Então, recapitulando, Tecendo o Fio de Ouro é um itinerário de oração, autoconhecimento e cura interior da comunidade católica de Shalom, criado por Maria Emir Oquendo Nogueira e Silvia Maria Lima Lemes. A obra propõe resgatar a história pessoal à luz da graça divina para alcançar liberdade interior. E sobre a obra e o método, a autora, escrito por Maria Emir, como eu falei, e Silvia Maria, e o objetivo é oferecer um roteiro de oração para descobrir o amor de Deus e curar as feridas do passado. Usa como conceitos de Santo Agostinho como base, memórias, amores e ordamores, e unidos à psicologia humanista, de Viktor Frankl. Também nós temos aqui ele em formato em livro físico ou em formato de cursos, ok? Cursos oferecidos pela Shalom, tá, ok? Em formato de formação, promovidos pelos centros de evangelização da comunidade. Quem tiver interesse pode estar em contato também com a comunidade, para fazer esse curso. Eles vêm aplicar o curso na sua diocese, na sua paróquia, no seu grupo de oração. É só conversar com eles que eles vêm sim aplicar o curso Fio de Ouro para a sua paróquia ou para a sua comunidade. Bom, chegamos ao fim da nossa quarta aula. Não deu para entrar no assunto sobre libertação, mas nós vamos entrar semana que vem. Eu prometi 8 aulas, mas eu creio que será necessária mais uma aula para nós encerrarmos, porque eu poderia fazer hoje cura e libertação junto e não consegui, tá bom? Mas vamos firmes, vai dar certo. Eu vou liberar para vocês depois, certo? O certificado direitinho, e vou tentar semana que vem colocar junto da libertação o assunto já da infestação, da opressão e da possessão, para a gente poder trabalhar esses assuntos, como que o grupo de oração lida com essas realidades e qual que é a orientação da igreja para grupo de oração se houver qualquer tipo de situação, como já aconteceu comigo quando eu estava numa situação onde realmente houve uma opressão maligna mesmo, e nós tivemos que seguir as normas da igreja. Eu vou te contar semana que vem, tá bom? Não perde não, vai ser top, tá bom? Vamos rezar? Pai amado, Pai querido, agradecemos ao Senhor pela oportunidade desta quarta aula. Obrigado, porque o Senhor sempre nos orienta, nos conduz e nos ensina, tanto na Tua Palavra, quanto no magistério na igreja. Ajudar-nos cada vez mais a descobrirmos a Tua vontade, andarmos em santidade e sermos instrumentos de cura e libertação na vida dos nossos irmãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Até semana que vem.